Vou começar aqui a apresentar para vocês. Boa noite, Diego. Começar a apresentar aqui para vocês hoje essa convidada especial, Andréa de Paiva, que é arquiteta. Ela tem mestrado em neuroarquitetura pela Universidade de Londres. Ela é coordenadora do curso de Neurobusiness na FGV. Ela tem também um curso de neurociência aplicado à arquitetura pela FAAP. Enfim, é uma super especialista no assunto, que já está aí trabalhando com isso, estudando, pesquisando há muito tempo, e que eu tive a oportunidade de desvirtualizar e conhecê-la pessoalmente. Eu já conheço a Andréa há muitos anos, já acompanho o seu trabalho há muitos anos, e na Conferência Internacional de Neurociência e Arquitetura, há 2 finais de semana atrás em São Paulo, onde eu fui, eu pude conhecê-la pessoalmente, e hoje estamos aqui juntas e vamos bater um papo aqui. Já tem algumas pessoas entrando, já passaram aqui alguns minutinhos. Eu vou tentar convidar aqui ela agora. Boa tarde, Thelma. Boa tarde, Tati. Andréa, agora. Olá, querida, tudo bem? Oi, tudo bem? Estão me ouvindo? Super. Para mim a conexão tá ótima. Tá me ouvindo bem? Tudo bem, acho que essas luzes atrás estão misturadas. Vou apagar para não ter que ficar vendo minha cara e as luzes. Tá bom. Oi, Simone, boa tarde. Boa noite já, né? Pronto, melhor. Obrigada, Andréia. Obrigada por ter aceitado o meu convite. Obrigada por estar Ah, aqui hoje, cedendo seu tempo aqui com a gente para falar desse assunto tão interessante que as pessoas estão despertando e querendo cada vez saber mais sobre isso, né? Adriana, obrigada a você pelo convite. Adorei te conhecer lá no NeuroArc. E tô super feliz de estar aqui e ter a chance de conversar um pouquinho sobre esse tema que, modéstia à parte, eu acho super empolgante, apaixonante. Então, espero que as pessoas que estão vendo a gente também se empolguem do mesmo jeito que a gente já está, assim, apaixonado por ele. Com certeza, é um assunto assim que eu amo, que foi onde eu encontrei o meu propósito de vida, o meu propósito no meu trabalho. Como eu te falei aquele dia, eu já te acompanho há muito tempo. Então, para mim é um prazer te ter aqui hoje, batendo esse papo aqui, trazendo mais informação para as pessoas. Ah, legal. Então, eu acho assim, o que as pessoas me pedem muito, eu não sei com você, André, mas as pessoas pedem muito para a gente falar um pouco mais na prática, né? Como é que é a neuroarquitetura na prática? É algo que sempre me pedem informações a respeito, né? Ok. Bom, a neuroarquitetura na prática já, assim, abrange muitas coisas. Então, vou começar aí pequenos Fica, degrauzinhos, né? Um de cada vez. fica super à vontade para falar o que você quiser. A neuroarquitetura, ela vem para trazer aí todos os insights que a neurociência nos dá hoje em dia sobre um maior conhecimento do cérebro, do comportamento humano, para a gente aplicar isso na arquitetura e no urbanismo. Então, para a gente entender como o ambiente construído impacta a gente, não só o nosso bem-estar, as nossas sensações, as nossas emoções, mas também isso se reflete, obviamente, no nosso comportamento. Então, no final lá das contas, a gente vai. O nosso comportamento também é influenciado pelo ambiente ao nosso redor. Não é a única coisa que influencia, obviamente, mas assim, ele tem um peso importante, é uma variável que deve ser mais levada em consideração. E aí, quando a gente fala sobre neuroarquitetura, o assunto gera várias expectativas nas pessoas de como a gente coloca isso na prática. E existem vários estudos em neurociência que apontam algumas respostas que funcionam para todos os casos. E aí, então, algumas dicas já de aplicação e tal, alguns assuntos que quem lê e pesquisa neuroarquitetura já está até bastante familiarizado, mas alguns exemplos são a importância do contato com a natureza, por exemplo. Isso é algo que é universal, independente da sua cultura, independente da sua idade, independente de você gostar ou não gostar conscientemente,
A gente é programado, assim, é uma coisa de fábrica, é de antes do nosso nascimento, é um comportamento inato. A gente é programado para responder bem à natureza, porque afinal de contas a nossa evolução aconteceu aí durante milhares de anos, a gente foi evoluindo no meio da natureza, é muito recente, se a gente for olhar na escala evolutiva, é muito recente o tempo que a gente tem nas cidades. Então, quando a gente. E aí é um campo que se abre que daria pra gente fazer uma live de várias horas só de biofilia. Com certeza. Mas, assim, dentro da biofilia, a biofilia, a gente é uma área dentro da neuroarquitetura, e dentro da biofilia existem várias formas da gente aplicar aí alguns conceitos e ter resultados, tanto resultados mais imediatos, do tipo o fato de você ter mais plantas no ambiente, você, na hora, você já se sente mais confortável, mais relaxado. Nem todo mundo tem essa sensibilidade. Então, é isso que a neuroarquitetura traz de interessante, é que, assim, mesmo que você não perceba conscientemente, o espaço pode estar te impactando, tanto no curto prazo, que é tipo isso, você entra nesse ambiente, ele está com mais plantas, de repente, mesmo que você não perceba que você está mais relaxado, você vai fazer uma tarefa de criação no seu trabalho, e você consegue escrever muito mais fácil, criar muito mais fácil, ter ideias e tal. Muitas vezes é por conta de uma influência do ambiente. E quando a gente fala de curto prazo, a gente não pode esquecer de também sempre levar em consideração os efeitos no longo prazo. Então, a biofilia, né, a importância do contato com a natureza. Se no curto prazo, a tarefa que você está fazendo enquanto você está no ambiente, ela vai... você vai performar diferente, você vai ter um comportamento diferente por conta dessas características do ambiente, no longo prazo, em ambientes que você passe muitas horas e que você visite com muita frequência, do tipo a sua casa, o seu trabalho, a sua cidade, esses ambientes têm um potencial de influência muito maior. E é uma influência, né, ele gera efeitos no nosso organismo que duram para além da ocupação. Então esse é o ponto, acho que merece assim, mais atenção quando a gente fala de neuroarquitetura. Eu sempre trago isso para as discussões, que muitas vezes a gente já saiu do ambiente, então você até esquece que passou nesse lugar ou que estava em casa até um tempo atrás, você já saiu, você já não está mais lá, mas você ainda assim, como é um ambiente de longa ocupação, ele gera efeitos mais estruturais, que demoram para se formar, mas depois que são formados, eles demoram para sair e, dependendo do caso, pode durar uma vida inteira. Então, no caso da natureza que a gente estava falando, os benefícios no longo prazo para a saúde, para como você lida com situações estressantes. Então, tem vários estudos feitos, principalmente com crianças, mostrando que crianças que vivem na área rural, quando elas vivem uma situação de estresse, a tendência é que elas deem menos importância para isso, valorizem menos, aquilo fique voltando, remoendo menos, do que crianças que vivem longe da natureza, em centros urbanos e com menos contato com elementos naturais. Então, eu falei um exemplo aqui. Estou falando muito rápido, porque eu me empolgo. Não, tô super acompanhando. Vocês estão acompanhando? Se forem tendo perguntas, vão escrevendo aqui que eu tô lendo e a gente vai conversando sobre o que vocês forem perguntando. E pessoal, me avisa aí se eu estiver falando rápido, que às vezes eu me empolgo e aí ninguém tá entendendo nada e eu tô aqui achando que tô super falando. Miriam Runge está aqui com a gente. Foi minha professora oi, de Miriam. arquitetura, maravilhosa também. Sim. Obrigada pela presença. Bom, estava falando então de alguns exemplos de aplicação na prática. E aí eu estava comentando que algumas situações, como no caso do contato com a natureza, elas são universais, elas funcionam para todo mundo. Outro exemplo de uma situação universal é o impacto da iluminação. A gente também foi programado, ainda até levando em consideração, né, os tempos da natureza, né, o tempo do dia, a duração das estações. O nosso relógio biológico, ele sincroniza com a luz do ambiente, e no caso, com a luz natural, mas o fato de a gente usar iluminação artificial, as telas dos computadores, das televisões, etc., isso influencia no nosso ritmo, nesse relógio biológico, porque a gente não, o cérebro, as áreas mais primitivas do cérebro, elas nem sempre conseguem discernir o que é da natureza e o que é artificial. Então, isso é um ponto que vale destacar.
O cérebro ele não identifica, né, o que é real do que é imaginário, né? Então, às vezes, Isso. uma simples algo que remeta à natureza, uma imagem, um painel, um quadro, o cérebro reage da mesma forma como se tivesse inserido naquele contexto, né? Isso é muito interessante. Exatamente. Inclusive, isso é uma pergunta que sempre me fazem, né? Ainda mais, né, nessa época em que a gente está de quarentena e tal, se não dá tempo de comprar a planta, ou não tem espaço para colocar, ou não tenho como cuidar de uma planta de verdade. Mas assim, o fato da gente trazer elementos que remetam à natureza, isso já traz benefícios, porque exatamente o cérebro não consegue definir o que, que é a realidade e o que, que são só signos, símbolos, imagens de natureza. Então, desde olhar para uma imagem de natureza já faz diferença no curto prazo, isso, né, no curto prazo, de olhar por alguns minutos para uma imagem de natureza, a nossa pressão sanguínea baixa, as tensões musculares relaxam, a nossa capacidade de focar aumenta. E isso falando uma imagem de natureza, não estou falando exatamente ir até o parque ou olhar para uma planta real. Então, existem vários truques que a gente pode fazer, desde trazer plantas artificiais, até imagens nas paredes, até olhar imagens na televisão. Então, ainda pensando nesses tempos de quarentena, os programas que a gente escolhe para assistir, de repente, uma coisa mais Animal Planet, alguma coisa, não o tempo todo, obviamente, mas tentar, aí sempre que possível, quarentena ou não quarentena, se aproximar da natureza e aproximar, então, para os arquitetos a natureza dos seus projetos. Seja se inspirando na natureza para fazer as suas soluções, então, design biomimético é um exemplo disso, ou então trazendo elementos da natureza ou elementos que imitem a natureza. Toda iniciativa é válida. Ainda pensando nessa área, né? E se eu estiver exagerando só na área de natureza, você também me avisa. Não, imagina, tá? Tô super. Pode continuar. Tem um estudo que foi feito com macacos num zoológico. E os macacos, eles foram tirados da área deles do zoológico, onde eles ficavam com uma simulação ali de um ambiente natural, e foram levados para um ambiente minimalista. Depois de um tempo nesse ambiente minimalista, eles começaram a apresentar comportamento neurótico e antissocial. E depois que eles retornaram àquele lugar com aparência mais natural, que simulava o habitat natural deles, eles voltavam ao normal. Então, para a gente pensar, isso já é uma discussão que eu fazia antes da quarentena com os meus alunos, né? Para a gente sempre levar em consideração que talvez essas doenças da modernidade, de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, tenham a ver, não é a única coisa que influencia, mas talvez tenha a ver muito o fato da gente se privar do contato com a natureza. Talvez a gente esteja com a mesma reação, uma reação semelhante a desses macacos aí desse estudo, que começaram a ficar mais neuróticos e antissociais. Então, mesmo você não se dá bem com seu vizinho, ou você fica mais estressado, tudo isso pode estar sendo influenciado também pela ausência do contato com a natureza. Então, assim, qualquer iniciativa nesse sentido é sempre muito válida. A natureza é a nossa maior fonte de saúde e de energia, né? Então, a partir do momento que a gente perdeu essa conexão, tudo mudou, né? Porque a nossa fisiologia foi preparada, como você falou lá atrás, para a gente estar vivendo em contato com a natureza. Então, a gente mudou o nosso meio. Então, naturalmente, o nosso corpo vai reagindo e mostrando que ele não está se adaptando àquele novo meio que a gente está vivendo. Então, por isso que a gente fala muito desse contato com a natureza, né? Parece que a gente está aqui batendo na mesma tecla, mas é porque a gente sabe o quanto que é importante, o quanto que isso interfere na nossa saúde. A natureza, além de todos esses fatores que ela falou, a gente não pode esquecer que ela melhora o ar do ambiente. As plantas, elas liberam mais oxigênio, então elas purificam o ar, né? Elas filtram o ar, elas liberam os íons negativos que também neutralizam os efeitos das energias eletromagnéticas. Então elas têm tantas funções que realmente nos trazem mais saúde e bem-estar, que por isso que a gente frisa aqui tanto e por isso a gente quer tanto estar trazendo a natureza para dentro das nossas casas e para dentro do nosso local de trabalho, né, Andréia? Isso mesmo. E eu vi que alguém que perguntou, mas mudou rápido, eu não consegui ler o nome de quem perguntou, mas perguntaram o que seriam esses ambientes minimalistas.
E quando a gente fala de neuroarquitetura, a gente tem que tomar cuidado com todos os extremos, né? E o ambiente minimalista é um ambiente empobrecido sensorialmente. Então, quando a gente pensa na natureza, ela é muito rica, não só de padrões visuais, o desenho das folhas, a riqueza das cores, a combinação de elementos que a gente consegue perceber através da visão, mas, na verdade, a natureza ela traz mensagens através de todos os sentidos. Então, você sente o ar que você respira, como a Adriana falou, a qualidade é melhor. Você sente o vento batendo na pele, você sente o cheiro da planta, você está andando, você sente a diferença de textura de pisar na areia da praia, num gramado, numa pedra. Então, tem muita riqueza de textura. Os sons da natureza. Então, é um conjunto de elementos, tanto um conjunto visual, e aí dentro do que a visão pode trazer de informação, tem, né, todos os padrões, as cores, os formatos, as proporções, como os outros sentidos também têm essa combinação aí para a gente conseguir criar um ambiente enriquecido. E aí o outro extremo que a gente tem que tomar cuidado também é que uma coisa é um ambiente enriquecido, outra coisa é um ambiente caótico. Então, eu estou falando com vocês de São Paulo. E São Paulo e os grandes centros urbanos no geral são ambientes caóticos. Tem muito som, tem muito cheiro, tem texturas, mas assim, elas não fazem não seguem um padrão orgânico. Não tem uma Não composição existe harmonia. É. Exatamente. Então, assim, não adianta também, então eu vou colocar um monte de informação sensorial no meu projeto. Coloca, porque aí você vai criar um negócio caótico que também vai estressar, que também vai deixar as pessoas mais neuróticas e antissociais, assim como o minimalista. Exatamente. E, diga. Eu sempre falo muito isso, né? A gente quando vai pensar, mas o que eu vou botar no projeto? O mais importante é a gente entender a funcionalidade, a finalidade daquele ambiente, para a gente saber quais os estímulos que a gente vai estar usando, e não como você falou, então eu vou botar todos os estímulos ao mesmo tempo. Também não é assim, né? Vamos ver qual é a necessidade do cliente, se é na casa dele, se é no trabalho dele, se é num ambiente com um restaurante onde vão ter várias outras pessoas. Vamos entender qual é a finalidade daquele ambiente para saber que tipo de estímulo a gente vai estar aplicando ali, né? Sim, deixa eu só deixar um oi para a Nath Capucin, que está aí, e é uma grande amiga, está assistindo a gente. E E pegando aí do ponto que a Adriana comentou, isso é algo que eu vejo. A gente está falando muito de biofilia, da importância do contato com a natureza, e está todo mundo já falando isso, ninguém aguenta ouvir mais falar, nem os nossos clientes. Até porque a gente chega para o cliente, não, tem que pôr planta, e às vezes o cliente fala, não quero planta, não tem a ver com a minha marca, não tem a ver com o que eu quero, ainda mais em corporativo. Às vezes você vê a pessoa já, meu Deus, não aguento mais esses arquitetos. Então, assim, é uma questão de estratégia. Você não precisa colocar planta em todos os lugares e fazer a pessoa criar um ranço daquilo e falar, nossa, não deixar tudo igual também, né? Você entra num escritório, você entra num outro e tá todo mundo meio com os vasos de plantas muito parecido. Então é sempre uma questão de estratégia, assim. Eu falo que a gente tem que olhar o edifício, né, ou a cidade, como um sistema complexo formado de várias partes. Então, assim, você não precisa colocar em todas as partes tudo de biofilia que você conseguir. Você pode, de repente, selecionar um ambiente para fazer aquele é um ambiente, por exemplo, o refeitório de uma empresa, né, uma lanchonete, enfim, o lugar onde as pessoas vão, ou a sala de descompressão. De repente, só nesse ambiente você escolhe e traz os elementos, e nos outros você não coloca. E aí a pessoa circula pelo ambiente e vai para aquele que interessa mais no momento que ela quiser. Então, isso é um ponto que merece sempre ser destacado, porque senão as pessoas vão chegar e falar, não aguento mais biofilia, os clientes não vão querer mais, então, assim, tem que tomar um certo cuidado. Com certeza, também acho. Só de ter ali num ponto de convivência, já atende essa necessidade, né? Você já tem um escape ali naquele local. Exatamente. E aí, bom, vou sair um pouco da biofilia, então, que a gente já falou bastante. Ok. E estava falando lá no comecinho para vocês, né, das expectativas, que quando a gente fala de aplicar a neuroarquitetura, várias expectativas.
E o que as pessoas sempre esperam são respostas que a biofilia traz para a gente, que são essas respostas universais. Mas, para a gente realmente aplicar a neuroarquitetura, até a gente já entrou um pouco, quando a gente fala que é uma questão de estratégia, na verdade, a gente sempre tem que olhar caso a caso. Eu comento com os meus alunos, até comentei na palestra que a Adriana estava presente, né? Eu uso muito uma explicação que eu vi de um professor da ANFA, que é o Michael Arbib, inclusive para quem quiser, infelizmente só tem em inglês, mas tem as aulas dele disponíveis no YouTube. Aulas da ANFA, que é a Academia de Neurociência para a Arquitetura de San Diego. A primeira academia que surgiu no mundo de neuroarquitetura é essa. E surgiu em 2003, eles já estão aí há bastante tempo fazendo pesquisas nesse assunto. E aí ele usa uma explicação, ele divide a nossa memória. E aí eu falo de memória, não a memória que a gente costuma pensar, de memória, que é essa memória de, eu lembro o que eu fiz ontem, ou alguma lembrança assim, inconsciente. Ele pensa numa visão mais macro do que é memória. Ele divide em 3 macrotipos. Então, primeiro, o que a gente pode falar que é memória? Eu uso a definição do Eric Kandel, que ganhou o Nobel do ano 2000, exatamente por conta das pesquisas em relação à memória e o funcionamento da memória, o processamento da memória no cérebro. E ele fala que memória são todas as mudanças que acontecem em um sistema e que podem alterar o seu funcionamento no futuro. Então, essa é a definição de memória mais macro, assim, para não entrar em memória implícita, memória explícita, memória de longo prazo, de curto prazo. Isso são definições mais dentro dessa que eu vou falar que é macro. Nessa visão mais macro, o Michael Arbib, da ANFA, ele divide a nossa memória em 3 tipos. Memórias primitivas, memórias culturais e memórias pessoais. Então, quando a gente vai aplicar, colocar a neuroarquitetura na prática, a gente tem que fazer uma combinação desses 3 tipos de memória. O que é cada um? Memórias primitivas são essas que eu falei que são universais. Então, do tipo, nós somos programados para viver em contato com a natureza. Isso é uma memória, então, da nossa espécie, que tende a ser igual para todo mundo. Pode variar em intensidade as memórias primitivas, Outras memórias primitivas, exemplo, todos nós precisamos comer para sobreviver. Isso é um comportamento que vem programado de fábrica, ou dormir. Mesmo que um precise dormir mais ou menos, ou comer mais ou menos, mas assim, isso são comportamentos inatos e são semelhantes aí por todos os membros da espécie. Se a gente vai para o próximo nível, a gente tem as memórias culturais. E tanto as memórias culturais como ainda o outro nível, que são as memórias pessoais, fazem parte do grupo de memórias aprendidas, que são as memórias que a gente aprende depois do nascimento. Então, as primitivas são de antes de nascer, e esses outros 2 tipos é depois que a gente nasce. Então, conforme a gente vai tendo as nossas experiências de vida, a gente vai armazenando informações que mudam, que têm o potencial de mudar o nosso comportamento. Então, você aprende que é errado fazer uma determinada coisa, você muda o seu comportamento, você memoriza aquilo e vai mudando o seu comportamento. E isso funciona para memórias implícitas ou explícitas, memórias que a gente se lembra conscientemente ou memórias que só alteram a gente de alguma forma e a gente não se dá conta. E aí, quando a gente vai aplicar a neuroarquitetura e a gente fala de memórias culturais, essas memórias não são iguais para todo mundo, porque elas variam de cultura para cultura. E mesmo a definição de cultura, você pode mudar o zoom de que tipo de cultura, para que tipo de cultura aí você está mirando, você está olhando. Então, se você deixa o zoom bem distante, tem uma visão de um todo, você pode olhar a cultura de um país, por exemplo. Mas se você vai aproximando o zoom da sua câmera, você tem a cultura de uma cidade, você tem a cultura de um bairro, você tem a cultura de uma família, de uma empresa, de uma faculdade, de um tipo de profissão. Artista é sempre assim, arquiteto é sempre assado, os engenheiros. Então, assim, são diferentes grupos e cada grupo tem diferentes culturas. Então, um indivíduo, ele vai ser influenciado por memórias culturais de diferentes grupos. E quando a gente, então, vai fazer aplicar isso num projeto de cidade ou num projeto de um edifício, a gente tem que entender quem são os usuários do nosso espaço para exatamente conseguir compreender de uma forma mais profunda quais são essas memórias culturais que também influenciam o comportamento dele. E aí, para ver se isso que eu estou falando faz mais sentido, sempre me perguntam sobre o uso das cores e a neuroarquitetura. É o que eu ia falar agora, falar para a gente falar das cores.
Perfeito. Exatamente. As pessoas sempre querem saber, porque tem muita coisa em psicologia das cores, mas em neuroarquitetura, com estudos de neurociência, ainda tem pouca coisa que foi realmente comprovada. Existem alguns estudos que mostram que, por exemplo, a cor mais estudada é a cor vermelho. E aí esses estudos mostram os impactos da cor vermelha no nosso organismo, de aceleração do metabolismo, né, da gente ficar um pouco mais estressado, liberar alguns hormônios relacionados ao estresse no sangue quando a gente está em mais contato com a cor vermelho. Isso faz sentido se a gente olhar, né, pensar evolutivamente, como a gente falou da biofilia, né, o vermelho é a cor do sangue. Então faz sentido que ao longo da nossa evolução aí de milhares de anos, a gente tenha aprendido a ficar mais alerta se você vê vermelho, porque talvez você está lá no meio da floresta e tem um monte de vermelho ao seu redor, talvez tenha um predador por perto, uma vítima, então você tem que realmente ficar mais atento. Então faz bastante sentido os estudos, né, que mostram que a gente realmente fica mais alerta, mais atento na presença da cor vermelho. Mas existe uma teoria que eu acho muito legal sobre cores, é a que eu costumo falar, que é a cor no contexto, color in context. Não adianta a gente olhar para a cor sozinha e não olhar o contexto cultural da cor. Porque se a gente pegar vermelho, por exemplo, em uma cultura o vermelho pode significar comunismo. Em outra cultura, em outro grupo, para outras pessoas, você vai olhar vermelho e aquilo vai remeter você à paixão, dia dos namorados, coração, e enfim, coisas relacionadas a sentimentos pessoais. Para outra pessoa, outras culturas, de repente você vai lembrar sei lá, do reprovado que você teve lá na prova, que também estava um X em vermelho. Então, assim, você tem que entender o contexto para entender como aquilo atinge aquela pessoa. Não adianta ter uma visão genérica de, é assim para todo mundo, porque não é. Então, a neuroarquitetura, quando a gente pensa lá na prática, a gente tem assim, alguns truques que a gente consegue usar, que vão funcionar para a maioria dos casos, mas mais importante do que saber esses truques é conseguir ter uma metodologia de aplicação. Para aí sim, caso a caso, você aplicar do jeito que vai funcionar melhor. Para entender o usuário, né? Entender Exatamente. melhor o usuário. Exatamente. Falei muito e não vi se tinha perguntas, porque quando estou falando eu não estava lendo. Eu estou acompanhando aqui. Gente, eu vou pedir para vocês, por gentileza, ficarem dando coraçõezinhos, que é para o Insta. Entender que é uma live relevante, distribuir para mais pessoas. E a gente está aqui passando um conteúdo tão importante. E se a gente não subir esses coraçõezinhos, o Insta não distribui e as pessoas acabam não tendo acesso a essa live. Obrigada. Vários coraçõezinhos surgindo. Isso, obrigada. Então, mas eu ia falar da metodologia de aplicação, né? Que eu acho que isso é bem interessante. Você entender, né, realmente o usuário, a necessidade dele, que eu estava dizendo naquele momento, para você saber quais os estímulos que você vai usar, né? Porque a gente sabe que não é uma fórmula de bolo, né? Não é Exatamente. que você vai ticando os tópicos e acabou, né? É você realmente entender para quem que você está projetando, o que aquela pessoa precisa e o que esse espaço se destina. Unir isso tudo é uma forma mais profunda, mais complexa de entender o seu projeto na hora de desenvolver ele, né? Exatamente. E na verdade é isso que vai ser o grande diferencial. Porque assim, agora a gente ainda está no começo, está melhorando muito, mas ainda está no começo. Então nem todo mundo sabe o que é neuroarquitetura, nem todo mundo fez um curso, nem todo mundo... é um diferencial, né? Você fala, eu chamei um arquiteto que entende de neuroarquitetura. Mas daqui a pouco, qualquer um que tiver feito as aulas vai entender como funciona um pouco o cérebro, entender como funciona a relação cérebro e ambiente. Mas o grande diferencial vai ser na metodologia de como aplicar. Aí que está a parte mais complexa. Porque você tem o Google para pesquisar o que é a neuroarquitetura, alguns truques. Sim, sim. Assim, se fosse uma receita de bolo, seria como a fácil. Adriana falou, seria muito fácil, porque qualquer um com a receita na mão consegue fazer. Mas se depende da sua inteligência, aí é que é muito mais legal. Então, assim, a gente, hoje em dia, o grande desafio para todos nós arquitetos é entender como funciona o cérebro, entender a relação indivíduo-ambiente e a gente criar a nossa própria metodologia de aplicação disso. Esse é o grande desafio. Pois é, e assim, o que você falou, né?
a gente teve a oportunidade de ir para fora, estudar fora e ver como os grandes profissionais internacionais atuam, a gente sabe que lá fora isso já é muito comum, né? Na Europa, nos Estados Unidos, isso já é muito frequente, já é muito comum. Isso começou a chegar no Brasil aí de 1 a 2 anos e eu acredito que daqui a pouco, até o ano que vem, isso aqui vai estar mais comum, porque a procura está crescendo cada vez mais, né? Você que dá aula na FGV, dá aula na FAAP, você mais do que nunca vê. Eu imagino que esse número de alunos esteja cada vez mais crescente, essa procura, esse interesse esteja cada vez maior, né? Sim, assim, do ano passado para cá, teve um salto, assim, absurdo. Eu estou envolvida com esse tema desde 2013. Eu comecei a palestrar antes de fazer o meu mestrado em Londres sobre isso. Na verdade, primeiro me chamaram para palestrar, então primeiro eu falei, para depois realmente estudar de uma forma mais profunda. Escrevi um livro, que é o Triuno, Eu tô Neurobusiness e Qualidade de Vida. Tô lendo seu livro. Inclusive... Ah, você tá lendo? Tô lendo, você sugeriu aquele dia, tô lendo, tô amando. Assim, leitura super fácil, tô amando. Sim, sim. Inclusive, para quem quiser, eu acabei nem comentando, mas no meu Insta, o NeuroAU, tá lá por conta da quarentena, tem um post indicando que quem me mandar um direct, né, uma mensagem ali inbox com seu e-mail, eu posso encaminhar o PDF do Triuno gratuitamente. Fora isso, ele está disponível para a venda, né, na Amazon e no site Clube de Autores, tanto a cópia física como o PDF. Mas agora, nessa época de quarentena, quem me mandar mensagem consegue receber o PDF gratuitamente. Mas você estava falando sobre o crescimento. O nome do livro é Triuno, Neurobusiness e Qualidade de Vida, que eu vi alguém perguntando aí. Várias pessoas, aliás. Agora vi a Letícia perguntando. Inclusive, para todas as minhas alunas que estão fazendo agora o meu curso online de Design Therapy, estão todas lendo seu livro, que eu acho que vai dar aí uma boa base para quem está começando, que ali você fala bem da neurociência aplicada na arquitetura, da neurociência aplicada no neurobusiness. Então, vai ser um bom material aí de estudo. Sim, sim. O livro, para quem quiser, ele não fala só de neuroarquitetura, né? A neuroarquitetura é um dos capítulos, mas é exatamente como a Adriana falou, ele tem uma linguagem muito fácil. E aí cada um dos capítulos, né? No começo é uma introdução à neurociência e depois cada capítulo é uma aplicação numa área de negócios. Então a gente fala de arquitetura, mas também fala de neurociência e comunicação, liderança, marketing, economia e por aí vai. Então tem várias aplicações. E para quem quiser ler mais ainda sobre o tema, eu tenho no site do NeuroAU, que é neuroau.com, eu sempre coloco textos de temas atuais, com estudos atuais, sempre com referência científica, sobre temas aí relacionados à neuroarquitetura, porque a neuroarquitetura é muito amplo, né? Então você pode focar em arquitetura hospitalar, em arquitetura educacional, corporativo, residência, ou então biofilia, memória. Inclusive, uma coisa que eu não comentei, pensando nas aplicações da neuroarquitetura, tem uma área que academicamente, eu vi que alguém tinha perguntado sobre seguir isso no mundo acadêmico. Uma área que academicamente está se desenvolvendo bastante é a neuroarquitetura focada no wayfinding, que é como a gente se orienta e navega pelo espaço. Que, inclusive, em 2014, se não me engano, teve um prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia que foi dado para 3 neurocientistas que descobriram como funciona o nosso GPS cerebral. Eles descobriram aí 2 áreas no cérebro, né, o hipocampo e o córtex entorrinal, que ajudam a gente a ter um GPS interno e a conseguir navegar pelo espaço. Então, assim, tem muitas áreas dentro da neuroarquitetura e é difícil saber também qual focar, ou então se a gente vai entender de uma forma, né, mais ampla todas essas áreas. Isso. E acabei me empolgando e não continuei o assunto que a Adriana tinha comentado e me perguntado. O crescimento da procura, né, do interesse. Sim, do ano passado para cá teve um aumento assim absurdo de pessoas buscando e se interessando, mesmo a conferência do NeuroArc, que a gente participou esse ano, eu também palestrei no ano passado, e assim, dobrou de tamanho. Então, realmente está crescendo muito, e é isso. Lá atrás, né, ou até hoje, você falar de neuroarquitetura é um diferencial. Daqui a pouco,
do jeito que isso está crescendo, o diferencial vai ser você realmente saber aplicar e ter uma estratégia de aplicação, e não só seguir ali um passo a passo, saber alguns truques, porque ela não se resume a esses truques. Se a gente for pensar, a gente está falando de coisas muito complexas. Se a gente fala de cérebro, se alguém parar para tentar estudar só parte de neurociência, você já vai ver como isso é complexo. Se a gente falar de arquitetura, de urbanismo, aqui a maioria de nós arquitetos e urbanistas, também, outro assunto extremamente complexo. E a gente junta os dois, então assim, é realmente algo que não é super definido, não é uma coisa assim matemática exata e muito ou algo que a gente consiga simplificar. Mas eu também penso muito, como você falou, a questão de agora pode ser um diferencial, mas é o que eu digo, daqui a pouco, quem não tiver trabalhando dessa forma, eu acho que vai estar um pouco fora do mercado, porque a vida moderna ela muda muito rápido, né? As necessidades das pessoas mudaram. Hoje em dia, a gente, quanto mais a tecnologia avança, mais o nosso estilo de vida muda, mais coisas a gente tem para fazer, menos tempo a gente tem para nos cuidar, para ter contato com a natureza, para fazer coisas que são saudáveis. Então, como as necessidades estão mudando cada vez mais, a gente tem que, de alguma maneira, compensar isso de alguma forma, né? Então, nós, como profissionais que projetamos os ambientes, a gente tem como, com esse conhecimento, né, tá integrando assim, a ciência nos nossos projetos para poder estar havendo essa compensação, né? E aí o profissional que ficar só com aquela visão que ele viu quando se formou há anos atrás e não acompanhar essa evolução, essa necessidade, eu entendo que num curto espaço de tempo, pelo andar aí da carruagem das coisas, vai estar aí fora do mercado, né? Por isso que eu defendo tanto da gente estar aí divulgando e estar mostrando para as pessoas, para os profissionais, arquitetos e designers, o quanto é importante nesse momento a gente estar estudando isso, né? Para a gente conseguir estar acompanhando essa evolução aí. Sim, vou dar mais um oi pro Hi IB, meu amigo de Londres está assistindo a nossa live. Fiquei super feliz de ver. E pegando desse ponto, né, desse gancho que você deixou, Adriana, as coisas estão mudando muito rápido, realmente. Então, assim, por isso não adianta olhar só para essa parte que é muito que é fixa, né? Quando a gente olha para as memórias culturais e para as memórias pessoais e realmente tenta entender as pessoas, a gente consegue acompanhar muito mais essa mudança. E por outro lado, a gente tem sempre uma pelo menos certeza que de que essas memórias primitivas, né, que foram formadas ao longo da evolução, elas são memórias que a gente não vai ter tempo no tempo evolutivo de mudar assim rapidamente. Então, assim, a gente consegue sempre ir equilibrando as duas coisas. E você até comentou sobre essa mudança no estilo de vida. Então, a gente já mudou muito do que a gente é hoje para o que a gente era há 10 anos atrás, há 5 anos atrás. E essa mudança continua acontecendo. E para a gente pensar num bem-estar no longo prazo, a gente tem que equilibrar, né, todas as variáveis que influenciam no nosso organismo. E o espaço é uma delas. Então, a gente não só tem que equilibrar o espaço em si, então, os diferentes ambientes desse sistema espacial que a gente ocupa, como equilibrar o espaço com o nosso estilo de vida. Então, se hoje em dia a gente está de quarentena, o que a gente pode fazer no espaço para adaptá-lo para ele ser uma variável que ajude a gente a enfrentar esse momento. Se daqui a uns anos a gente está ainda mais viciado nas telas e no smartphone, no computador, como é que a gente pode, de alguma forma, equilibrar isso usando o espaço como uma variável que é muito importante? Inclusive, eu fiz uma live ontem falando exatamente sobre isso. Como deixar a nossa casa agora, nesse momento, que a gente não pode sair, que a gente está dentro de casa, como a gente pode deixar ela mais saudável? Coisas que realmente impactam na nossa saúde física dentro de casa, que as pessoas não sabem e que você não precisa sair na rua para comprar coisas. São coisas que, exemplos do que eu falei aqui, né? A gente está limpando a nossa cortina, que a gente não limpa há tempos, a gente está limpando o filtro de ar-condicionado, que a gente às vezes fica meses sem limpar, protetor de colchão, enfim. Tudo que tenha dentro da nossa casa que pode hoje estar impactando a nossa saúde, a gente acaba se prendendo dentro de casa para se proteger e pode acabar ficando
doente por outros motivos, né? Então é importante nesse momento a gente estar com esse olhar aí para casa, para deixar ela realmente mais saudável. Sim, e pensando, né, nesse momento que a gente está vivendo, eu comecei aqui a live falando da diferença dos impactos no curto e no longo prazo. Então, qualquer espaço que a gente projete, e agora olhando para a nossa casa, já que ela é o ambiente que a gente está, né, ocupando por tanto tempo, qualquer espaço que a gente projete, a gente tem que pensar se os principais grupos de usuários, eles vão ocupar num curto período de tempo ou num longo período de tempo, porque os efeitos que ele vai gerar podem ser completamente diferentes. Então, assim, antes da quarentena, né, se alguém falasse, eu vou te liberar para você ficar uma semana em casa, talvez uma grande parte das pessoas falasse, nossa, vou dormir e descansar e vai ser uma delícia. Mas assim, se você tem que ficar, e se você tem que ficar vários dias, às vezes no final de uma semana você já tá meio louco, não aguentando mais ficar em casa. E se você tem que passar mais de uma semana, ela foi feita para ser um ambiente de longa ocupação, mas não contínua. Né? A gente sai de casa para ir no mercado, a gente sai de casa para trabalhar, a gente sai de casa para encontrar os amigos, para visitar alguém. E agora que ela é um ambiente de longa ocupação e de ocupação contínua, ela vai gerar outros né? Contínua imposta. A gente não tem Porque a percepção de controle, ela ajuda a gente, né? E o fato da gente não ter controle da situação. Isso tudo impacta muito mais. E aí a gente vai ver, e aí fica até uma forma de fazer um estudo de caso, né? Que elementos aqui da nossa arquitetura, da nossa própria casa, de repente, estavam funcionando muito bem até antes da quarentena, mas a gente percebe que, como ela não foi feita para uma ocupação contínua no longo prazo, né, talvez pudessem ser características aí alteradas num futuro para a gente ter um ambiente ainda melhor. Isso, eu falei sobre isso ontem na live. A gente fazer um checklist em casa, né? Ver como está a iluminação, você tem luz branca em casa, mudar para luz amarela, ver a ergonomia dos móveis, ver como é que está a circulação de ar, ver o que você tem em excesso que está ali, que não tem mais utilidade, que está ali só acumulando poeira. Olhar para todos esses pontos e começar a ver o que pode você já hoje dentro de casa ir mudando, né, Andréia? Exatamente. Inclusive, essa mudança, não só para a gente ter uma casa mais gostosa, mas assim, mudar de ambiente é algo importante, porque a gente estava falando lá desde o começo da natureza. E uma coisa que a natureza tem é que ela sempre está mudando, né? Ela muda. Só num dia a gente muda a iluminação, muda a temperatura. Ao longo do ano, né, as plantas mudam, porque no outono fica tudo mais amarelo, aí no inverno as folhas caem, na primavera tudo nasce. Então, assim, a gente é programado para viver em ambientes ricos sensorialmente e que tenham mudança. E o fato da gente ter que ficar num ambiente no longo prazo, num lugar que não se altere, isso gera impactos no cérebro. Então, tem uma neurocientista chamada Marian Diamond. Ela fez estudos com ratos, mas que podem ser, a ponte pode ser feita para os seres humanos, para a gente entender um pouco como isso impacta. E ela viu como ambientes enriquecidos sensorialmente no longo prazo, eles tendem a estimular a plasticidade cerebral dos ratos. Então, o cérebro dos ratos, ele aumentou um pouco de tamanho e de espessura. Ele não só eles produziram novos neurônios, como principalmente, mais do que a produção dos novos neurônios, é melhorar, aumentar a conexão entre os neurônios existentes. E isso era potencializado quando os ratos eles estavam em ambientes enriquecidos e não ambientes estáticos. Esses ambientes enriquecidos, a gaiolinha onde eles estavam, com os brinquedinhos e tal, ela era trocada semanalmente. Então, se acostumou com esse lugar, uma semana depois ele ia lá e trocava. E aí tinha sempre esse estímulo novo para você se relacionar e redescobrir o ambiente. Então, uma das dicas que eu dei para esse momento de quarentena é a gente mudar a nossa casa, assim, mas muda mesmo, muda o layout, pega aquela decoração que está no fundo do armário, que você nem gosta tanto, mas assim, traz aquela que você nunca mais usou para cá e guarda que você sempre usa, porque já que a gente não pode sair de casa, a gente precisa desse estímulo sensorial, assim como para os ratos teve um benefício, e no caso do ambiente minimalista para os ratos, o cérebro, ao contrário, ele diminuiu, e ficou menos espesso. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado para a gente não fazer isso com o nosso próprio cérebro. Sim. Nesse momento de quarentena. É botar tudo para uso, né, André? É tudo aquilo que a gente tem de melhor, que a gente guarda, que só bota no dia de festa, no dia de receber visita. Eu falei isso também. Pega tudo que a gente tem de melhor e nesse momento
nós somos, assim, a prioridade na casa. Então, vamos nos proporcionar o que a gente tem melhor dentro de casa, né? A melhor roupa de cama, o melhor edredom, o melhor jogo de talheres e de louças. Vamos botar tudo para que a gente consiga estar nesse momento tendo mais conforto, né? E que eu ia te perguntar uma dicasinha assim, você que entende bastante do funcionamento do cérebro. O que a gente pode fazer nesse período para a gente manter a nossa sanidade mental, né? Manter a cabeça boa. Uma dicasinha aí para driblar o cérebro nesse período. O que você indicaria? Meditação, por exemplo? Bom, eu tenho algumas dicasinhas rápidas. Meditação, com certeza. Assim, tem vários. Inclusive, tem uma série no Netflix que tem. Agora eu não lembro o nome da série, mas eu sei que tem um episódio, é uma série nova no Netflix sobre cérebro. Tem um episódio sobre meditação, e é 20 minutinhos, então vale muito a pena assistir. E eles falam sobre os benefícios da meditação no longo prazo. Mas, assim, só o fato da gente começar a meditar, as primeiras vezes não é fácil para quem nunca fez, e é meio frustrante do tipo, tô meditando ou não tô? Tô parada, quieta aqui, mas tá acontecendo ou não tá? Mas, assim, não se deixe frustrar nesse começo, que é mais difícil, porque isso tem, assim, muitos efeitos positivos para o cérebro, para o organismo, para o bem-estar no longo prazo. E, além da meditação, tem um TED Talk de uma neurocientista chamada Wendy Suzuki. Eu até vou depois fazer um post sobre isso no Instagram, que eu acabei de assistir esse TED Talk, achei muito legal, e ela fala da importância do exercício físico também para a saúde cerebral, não só a saúde no curto prazo. Então, assim, o benefício do exercício físico agora, assim, você faz o exercício físico, você aumenta a produção de serotonina e dopamina, que são neurotransmissores relacionados à felicidade, prazer, bem-estar. Então você tem uma melhora de humor, então você não aguenta mais ficar na quarentena, tá de saco cheio, vontade de... vai lá e faz bastante exercício físico. E o bom é que tem muita gente dando aula online aqui pelo Instagram, né? Tem aula de tudo, de crossfit, de yoga, de dança, de tudo. Então, é só a gente fuçar aqui que tem um professor aí dando aula. Dá pra gente fazer em casa. E assim, mesmo que não achou uma aula que você se identificou, faz assim, se fecha num quarto, apaga a luz, liga a música e fica lá pulando, dançando, assim, ouvir música também estimula a produção de dopamina, dançar também estimula a produção de dopamina. Então, assim, se tem um exercício agora que vai ajudar a gente, principalmente a dança, que já envolve tudo isso, o exercício, a dança em si e a música. Então, assim, isso é uma outra dica. E aí, para quem quiser assistir o TED Talk dela, ela fala dos benefícios no curto prazo, no longo prazo também para a plasticidade cerebral, assim como o ambiente enriquecido que a gente já falou. Então, isso o nome do TED dela? O nome do TED, eu acho que é algo, assim, tá em inglês o nome, né? Apesar de que você consegue a legenda no YouTube, mas acho que são os benefícios do exercício físico. Tá. E o nome dela é Wendy Suzuki. Depois eu compartilho a fotinho lá com o nome dela e o nome do vídeo certinho e o link. Tá. Mas é muito legal porque ela exatamente fala com muitos detalhes, e desse ponto de vista de neurociência, porque eu falo de neurociência, mas eu sou arquiteta urbanista, e ela é neurocientista, e ela fala que ela sentiu na pele, assim, os benefícios depois que ela começou a se exercitar. Então, aí acho que essas duas dicas são as mais interessantes. E por último, talvez como uma terceira dica, na verdade, quatro dicas, mais duas. Uma, cuidado para não inverter os nossos ciclos. Eu comentei lá atrás do nosso ciclo biológico, o nosso relógio biológico sincronizado com o sol, com o dia e com a noite. E aí, se você está em casa, você pode trabalhar de madrugada, e aí você está com insônia, então eu vou trabalhar, e aí acorda mais tarde, porque você está com mais controle. Aí já pior coisa que a gente pode fazer. Exatamente. Então, assim, cuidado com os nossos ciclos, respeite os ciclos, mesmo estando com mais liberdade em casa. E por último, a gente falou tanto de biofilia no começo, tenta, de alguma forma, aproveitar os elementos de natureza que você tem hoje na sua casa. Então, tá tomando banho, curte essa água caindo, toda a sensação da água no corpo, a beleza da água caindo. Tem uma janela, senta de frente para a janela, vai meditar, não tá conseguindo meditar, tá meio nervoso, fica olhando o céu. Assim, mesmo que para baixo você tenha a vista da cidade, não tem muita árvore por aí, assim, olha para o céu. Já é uma iniciativa válida e já ajuda a sair essa claustrofobia, essa sensação de claustrofobia.
E isso que você falou, assim, super bate com o que eu tô sentindo, porque eu sempre amei tomar banho, eu amo água, só que hoje em dia, pra mim, na hora que eu vou tomar um banho, é um evento. É um momento do dia onde eu vou tomar meu banho, onde eu vou passar o creme, onde eu faço a coisa ali render para ocupar o tempo, né? Então, tudo dentro de casa passa a ser um evento e a gente passa a valorizar de uma outra forma, né? Interessante isso que você Exatamente. falou. E assim, uma coisa, vamos usar esse tempo que a gente não tem muita opção, né? E a gente tem que seguir a quarentena como um aprendizado. Então, tudo isso que a gente está vendo, eu vou me exercitar, então eu vou começar a meditar, não adianta acabar a quarentena e volto ao que era antes, porque o que era antes não está fazendo tão bem assim pra gente. Então, assim, se a gente tendo que ter esse aprendizado forçado, vamos depois não perder isso, para isso não ser só um tempo perdido. Sim, e se a gente entende que nada na vida é por acaso, tudo tem um porquê, Uhum, a pausa tem um exatamente. porquê. Então, vamos tentar entender e tirar o aprendizado dessa situação, né? Para que depois a gente consiga seguir andando no caminho certo, andando no caminho que não vai nos levar ao adoecimento como a gente estava antes, né? Então, é meio que uma sacudida em todo mundo para as pessoas buscarem agora o caminho do meio, né? Nem tanto um excesso, nem tanto desleixo. É a gente conseguir aí administrar o que é importante para a nossa saúde, o que é importante para o nosso trabalho, o que é importante para a nossa família, tentar de alguma forma conciliar isso tudo, né? Exatamente. A gente tem 7 minutinhos para estar terminando a nossa live. Se você tiver alguma consideração final para a gente ir encerrando, que quando terminar o tempo ela cai. Ah, tá. Não sabia como funcionava esse final de Quando live. dá 1 hora, o Insta cai. Tem agora 6 minutinhos. Ok, bom, só para. Acho que, na verdade, o pensamento final é para a gente fazer um dessa situação, né? Para a gente aprender com ela e depois continuar aplicando tudo que a gente aprender agora quando a vida voltar ao normal. E já que eu já fiz essa reflexão antes do tempo, eu vi que tinha uma pergunta lá atrás e eu acabei esquecendo de comentar sobre onde estudar esse tema, se tem espaço no mundo acadêmico e tal. Ainda dentro da arquitetura, na parte acadêmica da arquitetura, ainda existe uma dificuldade assim de abertura para esse tema. Não é algo só do Brasil. Inclusive, eu estava conversando lá no NeuroArc Day com a Chris Moon, que é da ANFA, e ela falou que ela estava querendo criar um doutorado numa faculdade e na parte de arquitetura eles estavam totalmente assim fechados para aquilo. Ela teve que ir para uma outra área. Então, assim, ainda é um pouco difícil. Um grande desafio os neurocientistas são bastante fechados entre eles e tem toda uma forma de pensar, uma linguagem. Os arquitetos têm outra e também têm seus preconceitos, enfim. Então, assim, é bastante desafiador. Mas para quem quiser saber mais sobre o tema, tem aqui no Brasil a iniciativa do NeuroArc Academy, e com os eventos que eles fazem, acho que eles têm cursos online e tal. Tem o meu curso na FAP, e eu também dou palestras e ofereço outros cursos pontuais pelo Brasil inteiro. E tem profissionais que também desenvolvem outros cursos, então a Miriam hoje que estava assistindo a gente, ela também fala sobre o tema, também tem curso, então a gente consegue achar alguns profissionais, tem que ver o que se encaixa mais no que vocês estão buscando, né? Vou fazer NeuroArc, vou fazer a André, vou fazer a Miriam, o que se encaixa nesse perfil que vocês buscam, porque são cursos diferentes, visões completamente diferentes. E no mundo acadêmico, é muito difícil. Vem muita gente falar comigo sobre TCC que está querendo fazer desse tema e não tem ninguém para orientar, ninguém apoia. Realmente é muito desafiador e é uma jornada um tanto quanto solitária. Por isso que é importante a gente aqui se unir e descobrir quem está falando sobre esse tema e pedir ajuda. Então fiquem à vontade para entrar em contato comigo através do Insta do NeuroAU, através do meu site e com todos esses profissionais que estão falando do assunto. E fora isso, eu recomendo a ANFA, o site da ANFA, nos Estados Unidos, e eles fazem vários cursos curtos e estão com algumas iniciativas de mestrado e doutorado aí pelo mundo. Então, para quem quiser ir para algo assim mais acadêmico, vale a pena falar com eles também. Sim. E a gente tem aqui agora 4 minutinhos. Então, também aproveitando para falar, assim, eu acho que profissionais, várias pessoas que estão aqui que têm o mesmo propósito, assim como eu tenho também com o meu trabalho, com o meu curso, que agora eu tenho o curso online de Design Therapy.
onde eu também pude para fora, pude para Milão estudar e pude desenvolver o meu método, onde eu utilizo não só os conceitos da neurociência, mas também eu entro nos conceitos da física quântica, onde eu falo do campo biofísico das coisas, né? Onde a gente mistura epigenética e design, geobiologia, radiestesia, o reiki aplicado nos ambientes, enfim, todas essas outras ciências que trabalham também com a física quântica. Então, a gente tem aí agora o curso online, eu estou com a primeira turma do curso online. Provavelmente vamos abrir outras turmas durante o ano, então quem tiver interesse também acompanhe aqui pelo meu Instagram, que eu vou estar sempre divulgando. Eu vi que uma pessoa aqui, a Tati, pediu para a gente fazer mais lives juntas. Eu acho, André, que a gente tem muita coisa para falar. Como você falou, dá para a gente fazer várias lives falando sobre horas, porque o assunto é muito extenso. E reunir pessoas com os mesmos propósitos, que acreditam nas mesmas coisas. Nossa, é algo que você não tem noção, a felicidade que eu estou aqui de poder estar compartilhando isso com você. Então, acho que a gente pode marcar outras lives daqui mais para um pouco. A gente marca no meu, marca no teu e a gente vai falar mais. Com certeza, a gente vai estar trazendo mais conteúdo para vocês. Queria agradecer muito a sua disponibilidade, a sua gentileza, o seu carinho de estar aqui. Super obrigada por tudo. Muito obrigada mesmo. Eu queria agradecer o convite, estou muito feliz também. É sempre muito bom encontrar pessoas que têm os mesmos objetivos e que também querem disseminar conhecimento, compartilham as mesmas paixões. E assim, a neuroarquitetura, eu acredito muito nesse tema. E acho muito legal ver pessoas falando de outros ângulos. Então, você falou do seu curso e de como é uma outra visão de neurociência, cérebro, espaço. Então, assim, acho muito legal, acho que sempre tem a agregar. Então, conte comigo, super topo fazer mais lives e, enfim, eventos aí para a gente se manter entretido e aprendendo. Com certeza. Isso aqui é só o começo. O começo de uma história bonita. Te agradeço muito. Obrigada por tudo. E, gente, é isso. Quando a gente tiver aqui mais coisas, acompanhem aqui, que eu vou estar disponibilizando. Se vocês puderem compartilhar com outras pessoas, colocar aqui no aviãozinho, encaminhar para as pessoas. Eu acho que tem muito conteúdo bacana aqui. E vai ter muita gente que não pôde assistir agora, porque tem mais de 30 lives acontecendo ao mesmo tempo. Então, acho que encaminhar para as pessoas... Eu vou deixar salva, tá? Quem não conseguiu ver hoje, eu vou deixar salva aqui. E pode estar vendo depois com calma. E é isso. Um beijo, querido. Adorei. Um beijo. Gratidão imensa. Adorei também. Até a próxima. Obrigada. Obrigada, gente. Tchau, tchau.